quantos possamos alcançar. Bem, 19 horas e 30 minutos, nós vamos agora compartilhar um texto bíblico na palavra de Deus. O Salmo 72 e o versículo 12. Salmo 72, versículo 12. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Eu vou dizer que o tema dessa mensagem é promessas. Esse texto fala de promessas para os necessitados, promessas para os aflitos, promessas para aqueles que não têm quem o ajude. Convém destacar que o Salmo 72 é de autoria de Salomão. Salomão, filho de Davi com Batseba, tornou-se sucessor de seu pai, reinando sobre Israel 40 anos. Salomão, que significa pacífico, que depois passou a ser chamado pelo profeta e pelos demais de Jedidias, que significa amado do Senhor. Salomão escreveu o Salmo 127 e também escreveu o Salmo 72. A Bíblia Sagrada nos informa, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, de que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E agora, no Salmo 72, o salmista Salomão fala sobre promessas. Vocês sabem, o nosso Deus, ele é Deus de promessas. A Bíblia Sagrada, inerrante, infalível palavra de Deus, é o livro das promessas. Há quem diga que na Bíblia há mais de 8.000 promessas. Há quem diga também que na Bíblia há mais de 32.000 promessas. O fato é que na Bíblia há milhares de promessas. E a Bíblia diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que todas quantas promessas há de Deus, têm por ele o sim e o amém para a glória de Deus. Significa dizer que essas promessas contidas no manual sagrado, a Bíblia Sagrada, todas elas têm um selo, têm um carimbo de autenticidade, têm por ele o sim e o amém para a glória de Deus. Com relação às promessas de Deus contidas na Bíblia, eu preciso
e devo esclarecer aos ouvintes que essas milhares de promessas contidas nas Escrituras, podemos resumir na síntese que elas estão classificadas em três tipos de promessas: promessas pessoais, promessas gerais ou universais e promessas restritivas ou condicionais. Promessas pessoais são aquelas promessas que foram feitas a pessoas individualmente. Promessas gerais ou universais são aquelas que foram feitas a todos indistintamente. E as promessas restritivas ou condicionais, a própria gramática da palavra já mostra o sentido, o teor da promessa. Essas promessas, elas são condicionais, elas são restritivas, ou seja, Deus promete realizar algo na vida de alguém, mas ele exige a contrapartida. É por isso que essas promessas são restritivas, são condicionais. Ditas essas palavras breves acerca de promessas, vamos apreciar o Salmo 72, versículo 12, quando Salomão diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Ele quem? Salomão? Não. Salomão falava na inspiração de Deus através do sopro do Espírito Santo. É a inspiração verbal e plenária das Escrituras, naquilo que se aprende na hermenêutica bíblica. E Salomão fala que ele livrará ao necessitado quando clamar. Não importa a necessidade. Clamando a Deus, ele garante dar o livramento. Essa palavra que foi dita por Salomão é uma palavra profética, é uma palavra que tem um destinatário, mas esta palavra se aplica a nós nesta noite. Não importa a tua necessidade, se você clamar a Deus, ele garante te dar o livramento. Eu estou me lembrando da palavra de Paulo à igreja de Filipos, epístola da alegria aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade? A tua necessidade é física. O Senhor supre a tua necessidade. Ele livra o necessitado quando clama. A tua necessidade é financeira. O Senhor é supridor. Ele livrará a tua necessidade. Qual é a tua necessidade? Ela é física, é financeira, é emocional, é espiritual. Creia, acredite, receba essa promessa de Deus. O Deus que promete é o Deus que faz.
O homem promete como sem falta e falta como sem dúvida. Agora o nosso Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Alegra o teu coração, busca a Deus, clama a Ele por ajuda. E ele fala no Salmo 72, versículo 12, porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Não importa a tua necessidade, Deus tem livramento para você. Deus tem livramento para a sua família. Deus tem livramento para a tua casa. Mas eu preciso seguir. Aliás, eu devo seguir no texto. Já falei das promessas para os necessitados, quando Deus diz que livrará ao necessitado quando clamar. 2, como também ao aflito. As promessas de Deus são para os necessitados, mas as promessas de Deus, elas também são para os aflitos. O que é a aflição? É a amargura, é a dor da alma, é a angústia no coração. A Bíblia diz: Deus garante livrar também ao aflito. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições fazem parte da vida e da nossa caminhada, mas o nosso Deus, Ele garante livrar o necessitado quando clamar, como também ao aflito. A Bíblia diz, Salmo de Asaf, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Porventura, o dia que você tem passado tem sido de angústia, tem sido de aflição, eu te digo, na autoridade da palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito. As promessas de Deus, no Salmo 72, versículo 12, são promessas para os necessitados de livramento. São promessas para os aflitos de socorro. E, finalmente, são promessas para aqueles que não têm quem o ajude. Imagina a situação de uma pessoa que não tem quem o ajude. Talvez alguém está me assistindo agora, tem uma necessidade, está passando por uma aflição, mas tem alguém para lhe ajudar. Tem o pai para ajudar, tem a mãe para ajudar, tem um irmão, tem um membro da família sanguínea, tem um membro da família espiritual, tem um amigo para lhe ajudar. Mas você imagine a pessoa se encontrar numa situação tão difícil, tão caótica, tão dramática, de não ter quem o ajude. É muito difícil, mas pode acontecer na vida de alguém de não ter quem o ajude. Eu estou me lembrando daquela mulher
que foi despedida por Abraão, a sua serva Agar. Você se lembra que a esposa de Abraão, Sara, ela viu o filho da concubina, Ismael, fazendo pouco caso de seu filho, Isaque. Sara não gostou de ver seu filho sendo ultrajado. E ela fala com seu marido Abraão e pede para que ele despeça a sua serva Agar. Abraão atende a Sara e despede Agar e o seu filho Ismael. E diz a palavra de Deus que Agar, Gênesis capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Nós estamos vendo a situação dramática de uma mãe que estava errante no deserto de Berseba, não tinha mais pão para comer, não tinha mais água para beber. O seu menino, o seu filho ainda em tenra idade, ainda um adolescente na puberdade, ela coloca a criança embaixo de uma árvore e ela dizia que eu não veja morrer o menino. E a Bíblia diz que Agar levantou a sua voz e chorou. E em Gênesis capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus bradou a Agar. Interessante que quem estava chorando e bramando era a mãe. Mas a Bíblia diz que Deus ouve a voz do menino. Não foi a voz da mãe do menino. A Bíblia diz que ouviu Deus a voz do menino. Eu estou aplicando esse texto para consubstanciar o texto da promessa de Deus do Salmo 72, versículo 12, quando Deus promete livramento àquele que não tem quem o ajude. Pois muito bem, lá no deserto de Berseba, errante naquele deserto, Agar, a mãe, o menino Ismael, eles não tinham ninguém para os ajudar. Eu espero que não aconteça. Eu espero sinceramente que todos nós tenhamos alguém para nos ajudar.
Mas se acontecer o imprevisível da pessoa se encontrar na triste situação de não ter ninguém para ajudá-lo, a Bíblia diz que Deus livrará ao que não tem quem o ajude. Pode ter certeza, Deus te ajuda. Ele não desiste de você. Ele não vai te desamparar. Ele te toma pela tua mão direita e te diz: eu te sustento. Eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Receba a promessa de Deus. Ele promete livrar ao necessitado quando clamar. Ele promete livrar também ao aflito. Ele promete livrar ao que não tem quem o ajude. Promessas para os necessitados, promessas para os aflitos, promessas para os desamparados. Se eu fosse você, o seu coração se encheria de alegria. Como diz o salmista, no Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas. O nosso Deus promete livrar o necessitado, promete livrar os aflitos, promete livrar até aqueles que não têm quem o ajude. O teu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Promessas. Promessas para os necessitados, promessas para os aflitos, promessas para os desamparados. Fortaleça a sua alma pela palavra. Receba consolo, refrigério através da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando.